Associe-se. Barbosa, Bellini, Newton Santos, Zito, Pelé, Rivelino, Jairzinho, todos o conhecem. Todos o respeitam. Todos o têm ou tiveram como um irmão mais velho. Falamos de Mário Américo. Diz ele: perdemos a Copa do Mundo na Inglaterra por desfazer dos adversários e pela desorganização. Nem é preciso a gente comentar isso. Daquela maneira não se venceria mesmo a Copa. Mas que grande lição tiramos dali de Liverpool. E quem nos diz isso é Pelé. Eu acho que o fracasso de 66 abriu bem os olhos dos dirigentes do futebol brasileiro. Eu digo isso porque em 66, depois de termos ganho a Copa de 62, pensávamos que pudéssemos ganhar a Copa com os nomes dos jogadores e não estávamos preparados para ganhar. Felizmente, tivemos ainda tempo de recuperar. Em 66, como você sabe, não tivemos uma preparação, mas nem acho que a terça parte da preparação que tivemos em 70. E eu mesmo declarei, talvez um pouco triste com a minha contusão, mas não foi isso e não foi o futebol duro europeu que levou o Brasil a perder a Copa de 66. Foi a má organização mesmo, foi a má preparação. E eu declarei que se continuasse com aquela preparação, eu não voltaria a jogar na seleção brasileira. O que faltou à seleção que partiu em busca do tricampeonato em Londres? Disciplina? Organização? Motivação? Rui Porto, que acompanhou todos os lances da fracassada campanha, dá a dimensão do insucesso brasileiro de 1966. Nós vivemos, naquele ano de 66, uma viagem dramática. Vínhamos de uma temporada em 65, quando estivemos até em Moscou, e a seleção brasileira jogara admiravelmente. Em 66, nós da imprensa nos dividimos em 3 partes. Os que ficaram em Londres ficaram gozando as delícias da Inglaterra, e os que preferiram viver no eixo Manchester-Liverpool. E entre nós estava a concentração do selecionado brasileiro. Foi inacessível a nós. Ela havia desorganização interna e, sobretudo, um homem admirável confiou demais, João Avelange. Pensou em delegar poderes a uma comissão técnica que não se entendia. E eu lembro repetidamente que na hora de se escalar o selecionado brasileiro, não havia unidade. Nem sempre os pensamentos eram no sentido de colocar em campo a melhor equipe. Faltou disciplina, faltou motivação, sim, mas faltou, sobretudo, organização. O futebol era o grande aliado do regime autoritário na sustentação da imagem do governo. Em 67, foi dado o pontapé inicial na estratégia para a conquista do tricampeonato no México. Era o início da corrente para frente. No início da preparação para a Copa de 70, a CBD, comandada por João Avelange, preferiu montar uma equipe sem grandes estrelas, treinada por Aimoré Moreira, campeão em 62 no Chile. A antiga comissão técnica foi rebatizada de COSENA, Comissão Selecionadora Nacional. Uma longa viagem pela Europa, África, América do Norte e América do Sul foi programada. Em 11 partidas, a nova seleção ganhou 7, perdeu 2 e empatou outras 2. Na volta, a seleção fez mais 7 amistosos, com saldo de 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o México. Foi o bastante para que toda a comissão técnica fosse demitida e a COSENA extinta. Antônio do Passo, ex-dirigente do Modesto Olaria, passou a comandar o futebol da seleção brasileira. A primeira atitude do novo dirigente foi considerada ousada para a época. O Brasil vivia uma ditadura. Mesmo assim, Antônio do Passo convidou para técnico da seleção um jornalista atrevido, de língua ferina, raciocínio brilhante, mas com fama de comunista convicto. João Saldanha. Saldanha era um crítico implacável das convocações numerosas. Em sua primeira entrevista coletiva, foi logo revelando os nomes dos seus 22 eleitos, as feras do Saldanha. E foi logo definindo titulares e reservas para as eliminatórias à Copa do México. Homem esperto, Saldanha ganhou rapidamente a simpatia da torcida, imprensa e dos jogadores. Nas eliminatórias passou fácil por Venezuela, Colômbia e Paraguai.
Envolveu-se numa briga com o treinador Ilstrik e invadiu armado a concentração do Flamengo para acertar contas com o desafeto. Depois disso, barrou Pelé num amistoso com a Argentina, em que o Brasil perdeu de 2-0. O maior pecado de Saldanha, porém, foi recusar a, digamos, sugestão do presidente Médici para que convocasse o centroavante Darío. Sem economizar irritação e palavras, Saldanha disparou: eu não me meto no ministério dele, então ele que não se meta na minha seleção. Foi o fim de Saldanha como treinador da seleção brasileira. Livre do técnico inconveniente, João Avelange compôs uma nova comissão técnica, que agradou os militares. O novo escolhido para treinar a seleção foi Zagallo, ex-ponta esquerda bicampeão mundial em 58 e 62. A preparação física era comandada por Admildo Chirol, auxiliado por Carlos Alberto Parreira, formado pela Escola de Educação Física do Exército. O capitão Cláudio Coutinho era o supervisor. Faltavam 3 meses para a Copa. Zagallo aceitou trabalhar com a herança quase integral de Saldanha. Acrescentou mais 5 jogadores aos 22 convocados por Saldanha, mas não conseguiu montar um time que agradasse a torcida e a imprensa. Insistiu em testar Fontana e Joel Camargo na zaga, quando o óbvio era deslocar Piazza para a defesa, o que só aconteceu pouco antes da estreia do Brasil na Copa. Quis Roberto e depois Darío, desprezando Tostão, o formidável companheiro de Pelé nas eliminatórias. Segundo Zagallo, os dois tinham estilos semelhantes e não poderiam jogar juntos. Novamente, o tempo se encarregou de mostrar que estava equivocado. Além da recusa do técnico, Tostão teve que enfrentar outro problema. O deslocamento da retina, sofrido em um jogo contra o Corinthians em 69, quase compromete sua inclusão no time que conquistou o tri no México. Eu tinha uma confiança muito grande e queria participar da Copa do Mundo. E eu não sei, talvez um pressentimento, uma coisa assim, apesar de todos aqueles problemas, eu tinha alguma coisa dentro de mim me dizendo que eu iria participar e que o Brasil ia ser campeão. E eu sempre lutei, procurei, quando houve o problema, os problemas que tiveram em decorrência da minha operação na vista, o problema do técnico Zagallo de não me escalar na equipe titular, eu sempre acreditei que poderia jogar e lutei nos treinamentos, dei duro, e quando chegou a chance eu procurei agarrá-lo do melhor modo possível e felizmente eu participei de todos os jogos do México. Em quase 2 meses de sossego e reclusão, os jogadores se acostumaram aos problemas de altitude, da falta de umidade e do calor sufocante do Planalto mexicano. Tiveram tempo para aprimorar o preparo físico e ganhar ainda mais entrosamento. Antes de recordarmos os lances memoráveis da Copa de 70, vamos render um tributo de justiça aos homens responsáveis pelo fôlego que os nossos craques demonstraram possuir no confronto com os robustos europeus. Já que, nos primeiros jogos treinos no México, a seleção revelava os resultados do preparo físico que havia sido ministrado na fase de treinamento no Brasil pelo professor Admildo Chirol, com a supervisão do capitão Cláudio Coutinho e o auxílio inestimável do professor Carlos Alberto Parreira, 2 especialistas que introduziram o teste de Cooper, usado pelos astronautas americanos, como base de aquilatação das condições físicas dos atletas. A partir dos resultados dos testes, foram traçados os planos, uma correta dosagem de circuit training e de power training e da recreação. E os brasileiros, graças a esse planejamento científico, ostentaram a partir daquele momento dos jogos treinos em Irapuato, Guanajuato, uma forma física invejável. Aqui no Brasil, eu, por exemplo, vou para quase 15 anos de profissão, nunca vi um teste de Cooper. Eu nunca fiz e nunca vi ninguém fazer no futebol, dentro do futebol. Eu nunca vi. Então eles apareceram com isso, porque o Coutinho fez esse teste de Cooper com o Dr. Cooper, certo? Então, ele fez, trouxe as fotografias, passou os slides, e então ia dizendo o que nós tínhamos que fazer no campo. Isso de manhã e o que nós tínhamos que fazer no campo. Então, você não chegava assim, verde, certo? Na matéria. Você já chegava lá e sabia o que ia fazer. Então, nós fizemos o primeiro teste de Cooper. Eu fiz o primeiro teste de Cooper. No Maracanã, ali a pista do lado de fora do Maracanã. Quase morri. Meu peito quase estourou. Nunca tinha feito aquilo. Certo? Então, são
se não me engano, são 9 voltas em volta do campo. É perto, né? Você olhando assim, fica pertinho. Agora vai fazer. Na quarta volta não tem mais perna, não tem mais nada, já não tem o comando, correto? Porque a coisa vem daqui de cima, né? Certo. Então você já não tem o comando. Então aquilo é justamente para isso, para ver a sua capacidade. Então eu corri, se não me engano, 2.000 e poucos metros, uma porcaria. Fui o que fiz menos. Agora, o problema é que quando, depois dos treinamentos, já no México, em Guanajuato, o lugar mais alto, para depois nós chegarmos em Guadalajara. Então, eu já fazia, veja aí, 4.100. Então, eu via no papel, não acreditava. Mas há 2 meses atrás, 1 mês e pouco, eu fiz isso aqui. E hoje eu faço o teste de Cooper e ainda vou bater bola, e ainda vou brincar com os caras. Correto? Número 7. Jairzinho teve destaque na Copa por 2 aspectos. Foi o artilheiro brasileiro no Mundial e representou para os seus companheiros, torcida e todo o povo brasileiro um símbolo de misticismo. Jairzinho dirá agora para nós como foi também mística a base da conquista do tricampeonato pelo Brasil. Jair. Existia sempre, todas as noites, a partir das 7 horas, uma reunião entre os jogadores, e essa reunião daria-se em uma missa, praticamente. Participavam diversos jogadores, aqueles que são católicos e que gostam de rezar todos os dias, participavam e rezavam. Eu era um dos participantes. Então, essa missa que nós fazíamos diariamente requeria-se somente a pedido a Deus que protegessem as pessoas inutilizadas na vida, uma sem braço, outra sem perna, outra que não se pode andar, os cegos, que ajudasse a eles, desse força para eles conviver. E nunca sequer nenhum de nós pedimos a Deus que nós ganhássemos a Copa do Mundo. Depois de vencer o Peru, o Brasil já era semifinalista. O próximo obstáculo, o penúltimo antes do título, seria o Uruguai. Pela primeira vez desde 1950, uma oportunidade dentro da Copa do Mundo para vingarmos a derrocada do Maracanã. Foi o jogo mais nervoso da Copa de 70 para os torcedores brasileiros. Parecia, nos primeiros minutos do jogo, que os jogadores haviam transportado para o campo idêntica tensão. Mas o Brasil foi pouco a pouco se firmando e confirmou contra os uruguaios, se classificando para o final contra a Itália. Dali a alguns instantes, os jogadores brasileiros iriam ser homens homenageados por toda a torcida, mas por toda ela, com o chamado dos seus nomes, na alegria das comemorações nas ruas, nas praças, avenidas e casas desse Brasil. Mas um jogador em particular foi homenageado no México, tão logo a final da Copa acabou. Pelé. Foi carregado pela torcida mexicana nos ombros, simbolizando o respeito e admiração daquele povo irmão e amigo pelo rei do futebol mundial. Felizmente, em 70, foi estudado com muito carinho a maneira de preparar a equipe e fomos lá e ganhamos a Copa do Mundo. Todos nós temos que dizer que fomos e ganhamos porque realmente foi uma união. Foi um grupo muito grande, muito forte, de uma intenção única de vencer, que chegou a essa conquista. Porque do contrário não chegaríamos a tanto. Está reservado um espaço para um importante depoimento. É o próprio Gerson que pela primeira vez se abre e fala com toda franqueza sobre as condições que levaram a seleção brasileira ao tricampeonato. Gerson, o que você testemunha sobre a organização desse Scratch 70? Primeiro, o apoio que nós tivemos do presidente da República. Isso foi um apoio fundamental. Segundo, a organização que a comissão fez. A comissão do Dr. Antônio do Passo, o Coutinho, o capitão Coutinho, o Chirol, preparador físico, o doutor e o Zagallo. Então, convocaram o Zagallo, certo? Porque o Saldanha tinha saído. Então, esses homens se reuniram e fizeram um trabalho, mas um trabalho que não é para 70, ou que não foi para 70. É um trabalho para 74, 78. Certo? Então é um trabalho que você não... Ele pode não aparecer, ou já apareceu em 70, mas ele vai aparecer muito mais em 74 ou 78. Entende? Porque o trabalho é um trabalho honesto, um trabalho direito, que você vê, existe. Todos nós
nos preparamos admiravelmente para aquele lance final. E eu tenho certeza que jogadores, técnicos, chefe da delegação, todos os nossos amigos, aquele povo, aquela gente toda, não podia esperar outra coisa. E atenção! O presidente Médici recebeu hoje em Brasília o título de presidente honorário da CBD. Sem perceber, os 90 milhões em ação ajudaram a empurrar não apenas o time de Pelé, Tostão e companhia. A conquista do Tri foi o degrau mais sólido para a ascensão de João Avelange rumo à FIFA. Em 74, ele acabou eleito presidente. Foi o palanque de políticos como Paulo Maluf que distribuiu 22 Fuscas aos campeões. Recentemente foi condenado a pagar do próprio bolso o presente oportunista. Foi também o instrumento perfeito para encobrir os desmandos, a censura, a tortura e a megalomania do regime que manipulou os números da inflação, da miséria. Este é um país que vai pra frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. Brasil, 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 a taça do mundo é